fazendo um vlog mensal um pouquinho diferente, porque eu fui editar esse vídeo e percebi que ficou um pouco sem sentido, sabe? Então vim aqui dar um pouquinho de contexto pra vocês. O mês de junho foi um mês de altos e baixos. A parte baixa eu vou deixar no off, porque foram momentos desagradáveis que me aconteceu no mês, então não tem por que eu estar falando de coisas negativas aqui no canal. E a parte dos altos foram momentos muito legais, onde eu participei bastante no serviço de pregação, consegui apoiar mais do que normalmente eu costumo apoiar, né, que é a pregação de casa em casa, participação no carrinho, escrever cartas, ir mais para as reuniões de forma constante, frequente, toda semana, estar presencialmente nas reuniões, não só online. Fiz novas amizades, quer dizer, uma nova amizade eu fiz, então teve momentos muito legais. Eu não registrei muito pra vocês porque eu me senti um pouco desconfortável e incomodada, justamente por conta da parte desagradável que me aconteceu durante o mês. Então, como eu estava comentando, eu consegui participar bastante no serviço de pregação. Isso me deixa muito contente, sabe? Me deixa muito satisfeita a palavra, não sei. Mas me dá uma sensação muito boa, sabe? De que eu consegui fazer mais pra Deus, fazer mais pra Jeová. Porque eu sou cristã, sou testemunha de Jeová, então quando eu consigo participar mais, eu fico muito feliz, sabe? Que eu consegui dedicar meu tempo em coisas boas. E eu tenho escrito cartinhas toda semana também, tô amando escrever cartas. Como eu comentei, fiz uma nova amizade. Gente, eu tô amando. Sério, sinceramente. Inclusive, ela me deu um presentinho que eu queria muito mostrar pra vocês, que eu amei. Amei, tipo assim, de coração, porque eu achei muito delicado. E, enfim, ela me deu 3 anéis que ela mesma fez. Eu coloquei aqui no dedo pra mostrar pra vocês. Olha só que delicadeza. Ela me deu um anelzinho de margarida. Esse aqui, que é uma borboletinha, ó. É porque a câmera não foca. E esse aqui que tem flores e pedrinhas. Então ela mesma quem faz. Eu achei de uma delicadeza. E ela comentou que estava observando muito assim, né? Ela percebeu que eu gosto muito de tons de verde e tudo mais. Ela acabou fazendo nessa tonalidade pra mim e que eu amei. Verde realmente é a minha cor favorita. E junto aos anéis veio 2 adesivinhos que eu tô com tanta dó de usar que eu vou guardar eles pra sempre. Um dia eu uso no meu planner. Que são 2 pinturas, ó. Essa menininha e esse aqui. Eu não sei de quem são os quadros, tá? Não sei se tem um nome. É porque não dá pra ver na câmera. Mas tem frases, sabe? Bem pequenininha aqui, ó. Aqui embaixo também. Aqui em cima, aqui do lado. E aqui embaixo. Porque como é muito delicadinho e pequeno, a câmera não foca. Porque eu tô usando a câmera frontal. Aí no vlog de hoje até que eu falei bastante, tá? É porque... acho que eu já comentei, né? Que eu já gravei esse vídeo. Aí eu fui editar, percebi que tava um pouco sem sentido, então me dá contexto. Então levei minha irmã em um evento de anime que teve. Fiz devocional e compartilhei com vocês umas coisas que me fez pensar muito, sabe? Em relação a mim mesma, quando eu li o devocional. Fui visitar minha mãe, aqui no vlog mensal. Tenho que visitar minha mãe, então teve momentos muito legais. Sabe, alguns eu registrei, outros não. Mas é isso, só pra dar um contexto mesmo. Então espero que vocês gostem do vloguinho de hoje, apesar de estar um pouco picotado, porque enfim, foi momentos ali do meu mês. Mas é isso, apareci aqui no comecinho pra dar um contexto pra vocês. E é isso. Eu tava fazendo a minha leitura, meu estudo pessoal, leitura pessoal da Bíblia, e eu tô lendo Atos, né? Pela 5ª vez.
Mentira, pela segunda vez eu tô lendo Atos. Daí tá numa parte em que Paulo ainda era Saulo, de quando ele perseguia os discípulos de Jesus, né? E dá todo um contexto aqui de que ele estava planejando ir, né, na casa desses discípulos de Jesus, tirar eles das casas, amarrar eles, humilhar, levar eles para o Sinédrio, né, lá em Jerusalém, enfim, todo um contexto. E é nesse momento aqui em que Jesus vai ao encontro de Saulo, que ainda era Saulo e não Paulo, e que fala o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No caso, para quem não sabe, Paulo, antes de ser Paulo, né, discípulo de Jesus, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Então, ele foi uma das pessoas que estavam ali no momento do assassinato de Estevão, inclusive. Foi Paulo quem segurou as mantas, esqueci o nome que dá, das pessoas que estavam ali assassinando Estevão, né? E, enfim. Então, por que eu entrei nesse assunto? Sei lá. Queria conversar com vocês sobre isso do nada. E Jesus, ele via, né, o que Paulo fazia. E nesse momento, né, Jesus fala diretamente com Paulo e pergunta isso: por que você me persegue? E tem um pequeno detalhe aí, né, que faz a gente pensar um pouco quando a gente lê atenciosamente. Esse relato em específico é de Atos 9, tá? No começo, a partir do versículo 1 já tem um relato, né, de Paulo andando lá na estrada e tudo mais. E parando para analisar essa frase de Jesus, a gente pode aprender com essas palavras tão simples, né? Porque parando para analisar, ele não fala por que você persegue os meus discípulos, porque Paulo não ia diretamente atrás de Jesus, até porque Jesus, nesse tempo, já estava morto. Já tinha sido ressuscitado e voltado para o céu, no caso. E nessa frase em específico de Jesus, ele via que Paulo perseguia os discípulos dele. Então Jesus falou: por que você me persegue? Ou seja, isso mostra pra gente de que Jesus, ele sente pessoalmente as perseguições, as provações que os seguidores dele passam. Né? Quem decide seguir a Jesus, todo cristão. Então, é um detalhe que eu não tinha me atentado ainda, sabe? Então, quando nós cristãos passamos por algum tipo de perseguição, a gente tem que lembrar de que não é pessoal com a gente, né? Da pessoa que tá tentando ferir a gente, seja por palavras, ações, insultos, humilhações. A pessoa não tá atingindo a gente diretamente. Tudo bem que isso afeta a gente, né? Mas a gente tem que lembrar de que se a gente tá sendo perseguido, é porque a gente tá no caminho certo, no caminho em que Deus e Jesus quer que a gente siga. Então, se alguém diz que tá perseguindo a gente pelo fato da gente ser cristão, ele não tá perseguindo só a gente, só nós cristãos, ele tá perseguindo a Deus e a Jesus. Então, tem alguns relatos também, a questão que eu tenho um livro de apoio para estudar Atos, e relembrou algumas situações, e um deles foi justamente o relato de Estevão. Se eu não me engano, o relato de Estevão tá em Atos 7, tá? Todo o capítulo de Atos 7 é um relato muito lindo, tá? Muito interessante a forma que Estevão lidou com a situação ali do julgamento que ele estava tendo. E as últimas palavras dele, antes dele ser assassinado pela fé dele, foi algo extremamente forte. Só de lembrar, eu me emociono. E depois desse relato aqui, fala um pouco sobre, no livro, né, no caso de apoio, que eu tenho um livro de apoio para estudados, falou também de coisas que a gente pode fazer para perseverar caso a gente esteja passando por algum tipo de perseguição. Aqui no Brasil, não é tão comum, né, ter uma perseguição diretamente
com os cristãos, principalmente em questão de obras, não é restrito, você pode ter a Bíblia livremente. Claro que tem um preconceito e tudo mais, mas não é tão forte quanto em outros países, como por exemplo na Rússia. E independente do seu país, do seu local, da perseguição que você passe, tem algumas dicas aqui no livro com bases bíblicas que a gente pode fazer durante uma perseguição. Só que uma delas me chamou a atenção, de que é de deixar a vingança nas mãos de Jeová. E essa dica, digamos assim, é baseada em Romanos 12, 17 e 21. São 4 diquinhas, né, de como a gente pode perseverar em momentos de perseguição. Então tem outros textos de referência. Só que esse de Romanos me pegou muito, porque diz o seguinte, Romanos 12, 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos a todos. Pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Mas se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Pois, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Quando a gente passa por algum problema, alguma perseguição, a gente quer... Às vezes a gente quer resolver a situação imediatamente. Se alguém fere a gente quer ferir a pessoa de volta, a gente quer vingança, sabe? Eu não quero terapia, eu quero a vingança. Então, a gente pensa no pior, espera o pior, deseja o pior para as pessoas que estão fazendo mal pra gente, ou pessoas que estão fazendo mal para outras pessoas, que a gente vê uma situação e fica indignado e quer fazer justiça com as próprias mãos. E esse texto fala pra gente retribuir o mal com o bem e deixar que a vingança esteja nas mãos de Jeová. Não que Jeová vai trazer uma grande desgraça na vida da pessoa. No caso, a pessoa vai colher aquilo que ela está plantando, né? Mesmo com a permissão de Deus. E é muito forte, gente, sinceramente. Porque Jeová diz, a vingança é minha e eu retribuirei. Então ele vê tudo de ruim que as pessoas ruins fazem, tá? Ele tá aguardando a vingança dele para essas pessoas. Então é um texto que me faz refletir muito, porque eu sou uma pessoa vingativa, eu sou rancorosa, eu quero vingança. As pessoas que me fizeram mal, uma pessoa em específico que acabou com o meu psicológico há, 7 anos atrás, hoje em dia eu penso nela, eu desejo que ela morra, tá entendendo? Sendo bem sincera. E lendo esse texto, eu falo, vamos estar botando um pouquinho de bondade no coração, vamos estar treinando o perdão e deixando que as coisas se resolvam da maneira de Deus, né, querido? Porque rancor faz mal. Eu fico desejando mal a uma pessoa, mas quem sofre sou eu, com taquicardia, com dor de cabeça, com ansiedade, com estresse. Então, tipo assim, eu tô desejando mal a uma pessoa, mas quem tá se fazendo mal sou eu mesma. Né? Eu tô, tipo assim, tomando veneno esperando que a outra pessoa morra, basicamente. Então, esse texto traz esses pontos de tipo assim... Nossa, 10 minutos falando, hein, querida? Os pontos de que Jesus sente pessoalmente as provações que os seguidores deles passam. Deus e Jesus estão vendo e estão aguardando. E eles vão se vingar por nós. Tem a questão da perseverança também. A gente ter em mente de que durante alguma perseguição é importante a gente perseverar. Como? Estamos determinados a permanecer leal, independente do que aconteça. Pedir a ajuda de Deus, obviamente. Terceiro, deixar que a vingança esteja nas mãos de Deus e não nas nossas. Não vamos sujar as nossas mãozinhas, porque se a gente fizer justiça com as nossas próprias mãos, a gente vai acabar pecando e não vai ter salvação nenhuma. E quarto, confiar que Jeová vai nos dar forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Como base tem Filipenses 4, 12 e 13. Então assim, galera, mulheres, é bom ler a Bíblia.
Leiam, tá? Independente de religião, sabe? Leiam com fins de conhecimento. E a Bíblia, ela é muito benéfica. Vou pegar um pouquinho da minha batata. Ela é muito benéfica pra gente. Principalmente quem é rancorosa, que nem eu. Sabe? Então a Bíblia faz a gente refletir um pouquinho, sabe? Então é isso. Não se deixem vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Porque daí você vai estar montando brasas na cabeça das pessoas que lhe fizeram mal. E aí, aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Eu fui num evento de anime, vou levar minha irmã. Daí teve muitas coisinhas legais, até que o evento foi bem legal, melhor do que eu imaginei que fosse ser. E tinha muitos stands, sabe? Que tinha muito figure action, muitas blusas, eco bags, chaveiro, bottoms, imãs, quadros. Tinha muita coisa relacionada a anime, tinha uma área de jogos também. A gente chegou bem cedo no shopping. Na verdade, quando a gente chegou, tinha acabado de abrir, basicamente. Só tinha eu, minha irmã e acho que mais 2 pessoas, menina, no evento, porque a gente chegou realmente muito cedo. O pessoal foi chegando mais na parte da tarde mesmo. Então a gente ficou até umas 4h30 por aí no evento. A gente foi 10 horas e voltou 4h30. Então até que a gente conseguiu aproveitar. E tinha muita coisinha vendendo por lá. Eu vi uma figure action do Kafka, dele como Kaiju. Deixar o personagem passando aqui. E, sinceramente, se eu tivesse dinheiro, gente, eu teria comprado figure action do Kafka como Kaiju. Teria comprado figure action da Albedo, outra personagem que eu acho, apesar de chata e insuportável, ela é extremamente linda. Então, eu teria comprado figure action da Albedo. Tinha da 2B também, só que como eu nunca assisti o anime, eu só conheço a personagem e acho ela bonita, então, sabe? Tinha do Itachi também. Eu não gosto muito do Itachi, tipo, nada contra. Só não é um personagem uau, sabe? De Naruto que eu gosto. Mas a figure action tava, gente, magnífica, simplesmente. Tava quase R$300. A da Albedo tava 300. O do Kafka, eu não sei quanto que tava, mas tava lindo, gente. O Kafka como Kaiju. Tinha do protagonista do Solo Leveling, que eu nunca lembro o nome dele. Leveling, o Solo Leveling, nunca lembro o nome. Eu não assisti a segunda temporada, então tinha muita figure action legal. Não filmei pra vocês, porque eu sou muito tímida, tenho muita vergonha, então simplesmente desisti de gravar em público, gente, simplesmente. Tinha muita gente caracterizada bem legal, sabe? De cosplay mesmo, cosplay. É porque o dia de cosplay hoje foi o primeiro dia de evento, então os cosplay mesmo vão só no segundo dia de evento, então só amanhã, então amanhã eu não vou participar. Mas hoje tinha um Homem-Aranha e tinha um cara que eu não sei exatamente que jogo é. Eu ia tirar foto com ele. Eu passei o evento todo olhando pra ele. Eu fiquei do lado dele, só que eu fiquei com vergonha de pedir foto. E na hora que eu fui tirar foto com ele, ele foi embora. Infelizmente, eu fiquei com vergonha de gritar por ele e pedir uma foto. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei qual jogo que ele estava caracterizado, mas eu suspeito que é Call of Duty. Tá? Não era... Como que é o nome do outro? Então ele tava todo caracterizado, sabe, com a roupa, ele tava com 2, sabe, uma bem grandona e uma pistolinha. Não quero estar falando o nome. Tava bem legal. Aí eu fiquei com vergonhinha. Aí minha irmã ficou zoando comigo, dizendo que era o Hear Me Out do meme, sabe? Enfim. Aí teve uma menina muito fofa, que ela foi de uma das personagens do My Little Pony, muito fofa. E nas lojinhas tinha muita coisa legal, gente. Aí tinha uma banca que qualquer item de onde estava ali era R$1, porque o produto tá variado em alguma coisa, sabe? Impressão torta, ou a tinta não tava muito boa, ou o imã não tava funcionando, mas tava R$1. Aí eu voltei com um quadrinho do Naruto.
Eu queria do Neji, mas eu não achei nada no Neji. Eu achei bottom, mas eu não gostei da imagem do bottom que tinha. A do Solo Leveling não tinha o protagonista, infelizmente. Um bottom da Kuromi. É porque a minha lanterna tá ligada aqui. Um imã, né? Não pode faltar, Narutinho. Do time. Não achei do time Gai, gente, infelizmente. Aí tem um imã do Haikyuu. Do time completo. Tem um imã da Umaru. Eu amo esse anime, sou apaixonada. E tem 2 da Kuromi. Muito piticos. Então foi essa basicamente a minha... Ah! Que também é uma bandaninha do Naruto, só que eu não usei na testa, eu usei no braço. No caso, minha irmã que me deu, né, na verdade. Aí agora eu tenho uma bandaninha do Naruto. Eu achei fofa porque ela é pequenininha. E essa era a única que tinha, as outras já tinham sido vendidas. Quer dizer, a única da Vila da Folha. As outras que tinha 2 repetidas, que era... Eu não lembro qual era a vila. Só sei que era bandana de renegado, sabe? E é isso, basicamente. Tem um também, só que não é pra mim. Comprei mais 2 aqui, só que não é pra mim, é pra marido. Comprei de lembrança pra ele. Então foi bem legal o evento até. Aí eu e minha irmã, a gente almoçou lá pelos shops. Nem filmei pra vocês, que eu tava com tanta fome. Mas a gente comeu um calzone, batata frita e Coca-Cola. Foi basicamente isso. Aí minha irmã comprou pra ela também. Eu vou deixar as imagens passando aí pra vocês. Ela comprou, eu acho que ela comprou imã pra ela. Comprou bottom. E photocard do Stray Kids. Acho que foi do Changbin. Do Lino, eu acho. Não lembro, gente, do que ela comprou. Comprou bottom do Pochaco, eu acho o nome do cachorrinho. Do mesmo desenho da Kuromi, da Sanrio. E... Quem mais que ela comprou? Ela comprou também, gente. Basicamente foi ela que comprou essas coisas. E eu aproveitei, né, claro. Foi isso, basicamente. Queria só mostrar pra vocês quais foram as minhas comprinhas no evento de anime que eu fui. Então é isso, eu vou descansar um pouquinho, que eu tô com muita dor de cabeça. Gente, tinha muito estímulo auditivo e visual. Então a minha cabeça tá assim completamente perturbada. Mas apesar da timidez, sabe, foi bem legal. Da minha timidez, no caso. Não joguei porque eu fiquei com vergonha, porque eu sou muito ruim jogando de console. E eu ia de caracterizada de Neji. Só que eu desisti, sabe? Eu experimentei a roupa, não gostei de como ficou. Infelizmente. Aí eu fui normal. Fui de Barbies mesmo, cosplay de eu mesmo. Porque eu não gostei de como ficou a caracterização do Neji. Porque a blusa não combinou com o short, sabe? Não trouxe a vibe. Então eu fui com essa aqui. Essa blusa mais bonitinha, assim. Então é isso. Quis só atualizar vocês desse momento do meu mês que aconteceu. Que eu fui com minha irmã em um evento geek, basicamente.
Vamos caçar. Aqui a gente vai visitar os vizinhos assim, ó. Bem armado. E aqui tem muito bicho do mato. Tem guaxinim, veado, onça. E aí tem que estar preparado. Cobra. Lá na frente a gente passa um riacho. Muito perigoso. Então tem que ir assim. Tá vendo como é que é morar no meio do mato?